somos a linguagem de quem constrói uma rica vida. Olá, olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Ligianês. Então, prontinhas para ser a mulher que constrói um negócio onde faz aquilo que ama em prazer e liberdade é bem paga por isso? Vambora! Então, aqui estamos nós em mais uma conversa de Ligiafão em Ligianês e eu gosto de vos trazer um pouco, quer seja aquilo que está a acontecer na minha vida, também para conversarmos aqui um pouco. Eu não sei se vocês me ouvem a fazer algo específico ou simplesmente param para me ouvir, mas fico feliz e agradecer-vos desde já por vocês estarem aí desse lado a ouvir-me e a tirarem o vosso tempo, espero eu, para aprenderem alguma coisa, ou para terem insights, ou para me conhecerem também um pouco melhor. E eu gosto de trazer as histórias, ou o que está a acontecer, eu gosto de trazer também, às vezes, insights que eu tenho, tipo agora quero falar sobre isto, sobre aquilo, mas foi engraçado porque esta semana uma aluna minha, eu acompanho pessoas em mentoria, de grupo e mentoria individual, e uma aluna minha virou-se para mim esta semana e disse-me assim: Lígia, mas tu és contra os gurus do marketing? E eu disse assim: eu pensava para mim, será que sou? Nunca tinha pensado sobre isso. Mas a verdade é que, e aquilo que eu lhe respondi foi: olha, meu bem, eu já segui tudo by the book, não é? Eu já investi imenso em todo tipo de cursos, já, tipo, trabalhei com imensas pessoas e segui tudo, tipo, by the book, aquilo que o marketing diz que é para fazer e tudo certo, tem a sua base. Mas a verdade é que quando eu seguia aquilo, tipo, by the book, eu tinha 10 vezes menos resultados e menos dinheiro do que eu tenho agora. Então, alguma coisa eu devo estar a fazer muito mais certo. I don't know, né? Então, eu pensei, olha que se calhar é um tema giro para trazer para esta semana para o podcast, porque a verdade é que eu não sou contra os gurus do marketing, nem aquilo que o marketing diz, porque o marketing tem a sua base, obviamente, e eu tenho este meu lado também muito científico e gosto de perceber o que é que já foi testado e o que é que funciona. E a verdade é que aquilo que eu acredito é que tudo pode funcionar e tudo pode não funcionar. Ou seja, quando nós temos um negócio e vamos estudar, vamos ler, vamos aprender sobre estratégias, sobre o que é que o marketing diz para fazer e não fazer, não é? Tudo isso. A verdade é que o fator principal que vai fazer aquilo funcionar ou não sou eu. Ou seja, para mim, na minha visão, todas as estratégias podem funcionar, ou todas as estratégias podem não funcionar. A questão aqui é, qual é a energia que eu estou a aplicar? O que é que eu sinto que é para fazer? Então, isto é, talvez aqui um tema pode ser um tiquinho controverso para algumas pessoas, mas aquilo que eu aprendi, e talvez contar aqui, contextualizar aqui um bocadinho, não é? Porque é que eu cheguei a esta conclusão e porque é que eu trabalho desta forma e ensino a trabalhar desta forma e por isso temos cada vez mais resultados do que a média. Na verdade, quando eu comecei, como eu já vos expliquei, não é? Não comecei propriamente como um negócio, eu comecei o meu Insta, tipo, olha, quero tanto partilhar esta minha mensagem, quero tanto levar pessoas a este próximo nível, porque deve estar o mundo cheio de lígias perdidas por aí, como eu já estive. E então eu fui, na verdade, vendo o que é que as pessoas estavam a fazer, até investir pela primeira vez a sério numa formação e fui aprendendo cada vez mais coisas, depois li livros, depois entrei em formações do Brasil, em formações aqui em Portugal, fiz tipo várias coisas, investi mesmo muito no meu negócio. E aquilo que são as estratégias que nos são dadas, e não é isto até antes de existir ChatGPTs da vida e essas coisas todas, era tipo, ok, se tu tens este objetivo, é este tipo de coisa que tens de fazer, se é esta coisa, tu tens de fazer esta coisa. Mas quando eu estava a escalar o negócio, e atenção, não quer dizer que eu não tenha crescido, eu fui crescendo, mas como se fosse a uma taxa muito mais pequenina, porque muitas vezes, e aquilo que eu acredito hoje é, nós temos que fazer as coisas que nos dão prazer, nós temos que fazer as coisas que estão alinhadas connosco e não porque eu tenho de fazer, porque eu preciso de fazer. Quando eu estou nesta vertente do preciso de fazer ou tenho de fazer, eu já estou na escassez, eu já estou no ego, eu já estou no se eu não no condicionamento, não é? Se eu não fizer isto, eu vou vai dar errado, eu não vou ter resultados e tudo mais. Então, portanto, isto para dizer o quê? Vocês já sabem, não é? Já estamos aqui num episódio em que vocês já sabem que eu vou e venho e venho e vou, porque isto é mesmo uma conversa, não é?
entre mim e vocês aí desse lado. E o que é que me adianta eu ter que fazer, tipo, sei lá, um mega lançamento com milhares de coisas se eu não estou minimamente alinhada para aquilo? O que é que me adianta se eu tenho que dar uma aula para 500 pessoas e eu não estou alinhada com aquilo, eu não acredito naquilo, eu estou a fazer porque tem de ser, eu estou a fazer quase obrigada porque senão eu não tenho resultados. E eu não acredito nos negócios nesta vertente. Eu acredito que todas as estratégias podem funcionar se elas estiverem alinhadas comigo, se elas estiverem alinhadas com aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que eu quero fazer, com aquilo que me dá prazer. E é completamente diferente e por isso é que eu defendo esta versão dos negócios onde nós fazemos as coisas porque realmente queremos fazer e não porque tenho de fazer. Ou seja, se eu tenho de fazer um lançamento, se eu tenho que lançar um curso, se eu tenho que lançar uma mentoria, se eu tenho de fazer sessões XYZ, se eu tenho que vender um produto, o que é que acontece? Se eu não vender, eu vou ter consequências, ou seja, eu vou ficar muito frustrada com essas consequências. Quando eu quero fazer uma coisa, quando eu desejo fazer uma coisa, porque eu sou apaixonada por aquilo que eu faço e eu quero servir pessoas, porque eu tenho um propósito maior do que eu faço nesta vertente de é como se tipo, parece assim esotérico. E a verdade, até estou-me a lembrar aqui de outra coisa, porque eu lembro-me, e cheguei a falar também recentemente numa sessão sobre isto, de estar numa outra vertente em que eu estava muito adormecida ainda, numa outra visão, talvez lhe possamos chamar assim, e de ver pessoas que eram muito shantis, como diz a nossa Ana, não é? Que eram tipo, o mundo é lindo e tudo é maravilhoso e tudo funciona e tu tens de ouvir a tua alma. E eu lembro-me de estar tão adormecida para isto, estar tão na mente, estar tão racional, ser tão estruturada, que estas coisas pareciam tipo, estas pessoas vivem, são meias loucas. E é engraçado porque ao mesmo tempo eu sempre vivi no meu próprio planeta e lembro-me desde pequena da minha irmã me dizer que eu vivia no mundo das Barbies e nas Disneylands e não sei o quê, porque eu sempre tive uma visão um pouco diferente. Contudo, quando vinha uma pessoa tipo que eu achava, entre aspas, demasiado feliz, demasiado alegre, tipo, corre tudo bem, a vida é linda, maravilhosa. E há uns anos atrás, quando eu me deparava com este tipo de pessoas, eu pensava assim, mas esta pessoa está... Isto é balelas, isto é balelas, isto é... Tipo, isto é papinha cheira lago, tipo, se não existe, como assim a vida é bela? Tipo, não tens dores, não tens problemas, não tens merdas para resolver. E eu lembro-me de pensar isto, e agora que estou no outro lado, bem, que fiz este trabalho, por isso é que eu gosto muito de explicar estas coisas, porque eu sei que devem haver muitas pessoas céticas e muitas pessoas, tipo, demasiado estruturadas e mentais e racionais, como eu era, e que olham para isto e tipo, agora tens de ter um negócio em que tu segues a tua intuição, mas tu estás a mas é maluca dessa cabeça? Como assim? Olha, agora vais seguir a tua intuição para um negócio. Quer dizer, existem pessoas aí há anos a estudar marketing, há anos a fazer cenas e tu agora vais-me dizer que eu tenho que ouvir a minha intuição. Oh, lixa, tu olha, tu deixa de... Tu estás aí a tomar umas cenas, certeza, não é? A determinado ponto. Pode parecer isto, mas... E por isso é que eu gosto de trazer sempre esta visão e explicar que eu já estive do outro lado, não é? Em que a estrutura que nós temos tem a ver com as nossas crenças, com a nossa história, com a nossa forma de ser, de trabalhar, da nossa construção de vida, que nos faz ser essa pessoa racional. Eu também não acreditava nisso, não é? Se há uns anos atrás alguém me dissesse, tipo, ouve a tua intuição, é dizer, olha, chuchu, minha querida, muito linda, parabéns, mas não és pessoa para trabalhar comigo, não é? Porque parece demasiado esotérico, mas como assim? Agora eu vou ouvir a minha intuição para fazer o lançamento, estás doido, estás a fazer maluca. E a verdade é que eu fui despertando para esta possibilidade de existir algo mais, não é? Para aquilo que é o higher self, para aquilo que é este conhecimento universal que nos transcende. Eu sempre acreditei que existia algo superior a nós, tinha que existir, porque havia muita coisa que não encaixava lé com cré, não é? Que a ciência não consegue explicar, que por mais que... E é muito giro, porque nós há pouco tempo começámos a ver um documentário do Cosmos, que é tipo uma série, whatever, não sei se é da Netflix, o que é, e falava sobre o que é que se acredita cientificamente, não é, entre aspas, do que é o universo, como é que ele se formou, que nós somos um pixel no meio do universo inteiro e que ele está em expansão e essas coisas todas. E aquilo é tão fantasioso como acreditar em outra coisa qualquer. Porquê é que aquilo pode ser verdade quando foi feito por fórmulas criadas pelo homem, numa questão de tempo que é uma dimensão que é criada pelo homem, pelo ser humano, não é?
numa visão que é criada pelo ser humano. Então, porquê que isso pode existir e tudo o resto não pode existir? E eu lembro-me que esta porta para mim foi aberta quando a Ana, que é uma das minhas mentoras, me perguntou: Lígia, mas então diz-me lá, quando é que a teoria da gravidade foi provada? Eu, tipo, até recentemente, considerando, não é, o tempo de escala da Terra e tudo mais, ok, e ela não existia antes disso? E eu fiquei tipo, existia, não é? Se tu mandares num avião de um primeiro andar ou de um quinto, acreditando ou não na gravidade, tu cais lá abaixo, não é? E isto foi dos primeiros cliques que eu tive relativamente a este assunto, que foi, ok, espera aí, realmente, antes de ser provada, a gravidade já existia, não é? Antes de se provar matematicamente e de toda a gente assumir que é um dado adquirido, ela já existia. Então porquê é que todas as outras coisas não podem existir, não é? Eu tenho noção, porque eu trabalhei em ciência, que a ciência é completamente limitada. Aquilo que é científico é limitado e é muito ambíguo, porque na verdade aquilo que diz que uma coisa é ou não é porque nós temos uma amostra em que diz que mais de 50% daquela amostra foi, mas não existe praticamente nenhum estudo que diz que 100% de tudo o que foi testado é de determinada forma. Então, isto para dizer o quê, meus amores? Porque eu acho que já fui, já vim, mas está tudo bem, já sabem como é que é. Isto para dizer que eu comecei a abrir, não é, para esta possibilidade, calma aí, porque realmente, se calhar isto existe, e depois foi todo um mergulho, não é? Penso que comecei a ter este contacto em 2024, depois, espera aí, então, eu também tive em formações, em eventos, em coisas, em que simplesmente eu cheguei a um momento que eu tive que me render e dizer assim, não, isto não tem outra hipótese a não ser verdade. E o que é verdade ou não é verdade? Deixa, o que é que tu estás para aí a dizer? Porque de repente pareces só doidinha. Mas está tudo certo, meus amores. Este podcast vai chegar a quem tem que chegar e quem tem que se conectar vai conectar. Há pessoas que não estão prontas e está tudo certo, está tudo certo. Isto para dizer o que é? Que a verdade é que eu acredito na nossa alma, eu acredito que, de certa forma, nós temos como se fosse um higher self, nós temos uma versão nossa que está como se estivesse numa outra dimensão, não é? Porque nós só conseguimos ter noção das dimensões em que nós vivemos, não quer dizer que não existam mais. E até no outro dia também estava a ver um vídeo que falava sobre isso, não é? Alguém que vive em duas dimensões, não é? X e Y, não consegue imaginar como é que seria um objeto em três dimensões. Então, se nós vivemos em três dimensões, também não conseguimos imaginar o que é uma quarta, uma quinta, uma sexta e por aí afora, não é? Se quisermos falar aqui em termos mais científicos. Então, eu acredito mesmo que nós temos um higher self nosso. É como se fosse uma conexão, vamos imaginar, uma luz, um fio de luz que sai de nós e que de certa forma se conecta a todas as pessoas numa outra dimensão e que nós podemos aceder a essa informação. Isto parece esotérico. Talvez, está tudo certo. Se fizer sentido para ti, não faz. Se não fizer, não faz. Está tudo certo. Abre-te só a outras possibilidades, porque estas visões mudaram completamente a minha vida e mudaram completamente o meu negócio. Eu já vou chegar isto aos gurus do marketing. O que é que isto tem a ver com marketing? Porque de repente parece que eu viajei aqui para caraças. Mas é mesmo isto. E nesta visão em que nós conseguimos nos conectar, eu acredito que aquilo que nós chamamos de intuição, ou seja, a intuição são aquelas ideias, aquilo que comumente quem está mais na espiritualidade chama de canalização, que é aquele momento em que eu posso estar a fazer tudo, eu posso estar a fazer nada, e eu tenho aquela, como se descesse assim em frações de segundo, aqui uma informação que vem lá de cima e nós fazemos um download, e tipo de repente, epá, eu podia fazer isto, epá, mas aquilo, e se eu fizesse aquilo? Então, mas, e o que é que nós fazemos a maior parte das vezes, meus amores? É tipo, mas é maluca, então agora vais, como aconteceu em novembro, agora vais dar uma aula a dizer deu merda, Lígia, não vais fazer nada disso, então agora vais lançar um curso que tu nem sabes o que é que está lá dentro, mas é que tu fazes uma promessa. E eu simplesmente disse, eu vou fazer, tipo, a intuição desceu, eu vou só ouvir, e foi um instrumento, foi tipo um sucesso, eu consegui chegar aos resultados, foi tudo tipo incrível. E entre outras coisas que depois a gente vem aqui contar, porque senão já sabem que eu falo. E isto para dizer o quê, meus amores? Que quando nós aprendemos a ouvir a nossa alma, que é, vamos imaginar, não é?
Para quem está dentro está ok, para quem não está dentro, vamos imaginar como se fosse um fio de luz que sai de nós e vai para uma outra dimensão e que tem todas as informações. Então, quando nós nos conseguimos conectar, ok, e como se fosse acender esse fio de luz, nós conseguimos aceder a informações. É tipo, as ideias que surgem, de repente eu podia fazer isto, e às vezes são ideias fora da caixa, às vezes são coisas completamente fora daquilo que nós costumamos fazer, às vezes são tipo coisas que ninguém está à espera, que nós não estamos à espera, mas são essas ideias que mudam o jogo, e por isso é que eu acredito que mais do que estratégia, nós podemos usar a estratégia e ela existe e funciona quando ela está conectada com essa nossa alma, com esse nosso higher self, com aquilo que nós realmente estamos aqui a fazer e queremos fazer. Então, porquê que isto surgiu do ser contra os gurus do marketing, não é? Porque eu não acredito no by the book se estiver contra a tua essência, se estiver contra aquilo que tu gostas de fazer, aquilo que te dá prazer, aquilo que tu sentes. Ou seja, vamos colocar assim, sabem, e de certeza que já vos aconteceu, não é? Que eu até então já usava sem saber, mas chamava de sexto sentido, porque eu era a cética da ciência e que se não tiver um artigo científico para que comprove isto, eu não acredito. Eu era essa pessoa. Mas a verdade é que eu sempre acreditei que eu tinha uma intuição. E eu chamava de sexto sentido, era o meu sexto sentido, porque eu sempre tive aquela cena de aquela pessoa não está bem, aquilo não é assim. E mesmo antes de eu me abrir aqui, eu já tinha muito estas intuições quando estava, eu, por exemplo, no MM que eu já falei aqui, não é? Que eram grupos de mulheres que eu acompanhava, e eu tinha estes downloads, sem saber que eram downloads, tipo, eu sabia o que é que eu tinha que dizer àquela pessoa, eu sabia qual era o exercício que ela tinha que fazer, eu sabia o que é que ia mudar a vida daquela pessoa, o que era o suposto ela fazer. E eu nunca percebi que isso era a minha alma a falar comigo. Por mais que isto possa parecer esotérico, e podem acreditar ou não, está tudo certo, ok? Desde que comecem a ouvir a vossa intuição, porque essa é a vossa verdadeira estratégia. Ou seja, se quiserem chamar sexto sentido, se quiserem chamar alma, se quiserem chamar higher self, se quiserem chamar intuição, o que acontece, meus amores, é que quando ela é realmente verdadeira, a nossa alma ela não tem ego. Ela está-se a cagar, entre aspas. Como é que vais fazer, com quem é que vai ser, quais são... o que é que as pessoas vão pensar, o que é que as pessoas não vão pensar, ela tipo, I don't care, estão a ver? Então, o que acontece é que nós a seguir ligamos aquilo que nós chamamos de ego, nós ligamos o complicómetro, nós ligamos aqui o racional da coisa e começamos a abrir os livrinhos todos da biblioteca que temos e começamos, mas as pessoas assim, o que é que as pessoas vão pensar sobre mim? Mas o que é que as pessoas vão dizer? Mas então e agora vou fazer isto, as pessoas vão pensar que eu estou o xelelé da cabeça. Só que é aqui que está a vir tudo, porque quantas pessoas lá fora estão à espera que tu mostres esse xelelé para dizerem, caraças, era isto que eu precisava de ouvir, caraças, era esta pessoa que eu precisava para fazer aquilo que eu tenho que fazer. E por isso é que eu acredito que nós devemos ter dois tipos de propósitos, não é? Apesar do nosso propósito maior é crescer e contribuir, nós estamos aqui para fazer as nossas aprendizagens, para continuar no nosso caminho e ensinar aquilo que nós aprendemos. A missão é a forma como nós vamos fazer isso, mas acredito que nós devemos ter o nosso porquê, aquilo que eu chamo de auto-porquê e o porquê maior, não é? Eu tenho que ter noção que eu faço aquilo que eu faço por mim também, porque eu quero isto, porque eu quero aquilo, mas também porque eu quero algo para as outras pessoas, porque eu quero algo para o mundo. E quando eu tenho esta clareza, eu percebo que eu estou aqui para ajudar pessoas, para abrir o caminho a novas pessoas, para deixar o mundo um lugar melhor. E se eu não for se eu não ouvir as minhas intuições, se eu não ouvir a minha alma, se eu ficar no ego, se eu ficar no que é suposto fazer, no que os outros vão pensar e nas minhas feridas emocionais e naquilo que foi a minha vida, eu vou impedir que a minha luz, que a minha verdade, todas as minhas possibilidades abram a luz e as possibilidades das outras pessoas. Então, quando nós colocamos isto num panorama maior, não é? Quando nós colocamos isto num panorama de caraças, eu estou a libertar outras pessoas, eu estou a acender a luz a outras pessoas, eu estou a fazer outras pessoas felizes, eu estou a permitir que elas também se escolham, eu estou a permitir que elas também sejam vistas, eu estou a permitir que elas também digam aquilo que sentem e a verdade delas, com a voz delas. Quando eu faço isso comigo, eu estou a permitir fazer que as outras pessoas façam com elas mesmas também. Só que às vezes nós somos até egoístas, e atenção, todo ser humano na sua base é egoísta porque é isso que permite a sobrevivência, ok? Em termos mais científicos, mas quando eu me permito sair dessas caixinhas, destas personagens e dizer assim, caraças,
se eu der a voz àquilo que eu acredito, se eu vier cá para fora dizer, se eu me permitir ser vista, se eu me expressar, se eu disser a minha verdade, se eu abrir a minha voz, se eu levar a minha luz para o mundo, eu não vou chegar a todas as pessoas. E, meus amores, nós não queremos chegar a todas as pessoas, porque nós não somos para todas as pessoas, assim como nem todas as pessoas são para nós. Façam as pazes com isso, está tudo bem, estou a fazê-las também. Mas nós temos de perceber que nós somos para as pessoas que dizem sim. Nós estamos aqui a falar de negócios. Pode não parecer, mas nós estamos a falar de negócios. Porque esta é a base. E quantas vezes nós queremos falar para o mundo todo e queremos ser amadas pelo mundo todo e queremos que toda a gente nos venere e nos compreenda e gosta de nós? Bullshit. Bullshit. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque eu não sou para toda a gente, nem toda a gente é para mim. Eu não sou apaixonada por toda a gente, não é? Ou seja, eu não trabalharia com toda a gente. Então eu tenho que aceitar que nem toda a gente trabalharia comigo e está tudo bem. Porque é esta unicidade que faz com que não haja concorrência. É esta unicidade que faz com que aquilo que eu faça é único, aquilo que tu fazes é único, aquilo que a Maria faz é único, aquilo que a Joana faz é tudo único. E é isto, é quando nós levamos a nossa voz para fora, quando nós levamos a nossa verdade, quando nós nos permitimos dizer a nossa verdade e sermos nós mesmas, é quando nós acendemos as luzinhas da Joana, da Marta, da Patrícia, da não sei o quê lá fora e dizer assim, caraças, é mesmo isto que eu precisava, é isto que eu quero, é para aqui que eu quero, eu estou a libertar essas pessoas e a permitir essas pessoas serem livres também. Então, já fui, já vim, não sei. Mas isto tudo é sobre a estratégia, não é? Porque chega aqui um momento em que eu não sei em quanto tempo vamos, mas está tudo certo. Chega aqui um momento em que nós temos que compreender isto, que é, eu posso usar todas as estratégias, eu posso ler todos os livros, eu tenho que perceber daquilo que eu estou a ler, daquilo que existe, daquilo que pessoas maravilhosas e incríveis já me facultaram a nível de informação, o que é que me faz sentido a mim usar? Eu costumo dizer que tudo pode dar dinheiro, não é? Tudo pode dar dinheiro se eu tiver a energia, se eu tiver a paixão por aquilo, se eu tiver a mentalidade para fazer aquilo. Então, isto para dizer, sou contra os gurus do marketing? Não. Não no sentido, sim, no sentido em que tens que fazer o by the book, não, porque as estratégias são maravilhosas e nós podemos usá-las a nosso favor, mas nós temos de usá-las naquilo que nós sentimos, não é? É aquele momento em que, era aqui que eu ia a determinado ponto, depois perdi-me, que é, já vos aconteceu, de certeza, e vocês chamaram de sexto sentido, que é aquela pessoa que tu dizes assim, epá, isto aqui, pá, não me está a soar bem. Aquela pessoa, eu acho que ela não estava a dizer a verdade toda. Eu sinto que aquilo não vai correr bem, ou que aquilo vai acontecer também. Ou seja, que atenção, não confundindo isto com o ego, é algo maior que isso. Quando é ego, nós estamos apenas na mente. E quando nós estamos na mente, a mente tenta compreender. E conforme a nossa biblioteca, os nossos livrinhos, a nossa história, as nossas feridas emocionais, as nossas crenças e por aí afora, nós podemos dizer que estamos a sentir determinada coisa, mas há uma coisa muito importante que é, e uma diferença grande, entre aquilo que eu realmente sinto e o sentir está aqui, no chacrinha do coração, meus amores, está? Eu sinto, mas na cabeça está, eu acho que. Então, se vocês às vezes, fica aqui esta dica entre aspas de, quando nós estamos na dúvida eu sinto aqui embaixo, eu sei aqui na barriga, ou eu acho aqui na cabeça. Porque muitas vezes nós dizemos, isto é um erro de comunicação, que, atenção, é um erro no sentido de, nós usamos muito na comunicação, e muitas vezes dizemos, eu sinto que tu estás afastado de mim, por exemplo, nos relacionamentos, não é? Mas na verdade o que nós queremos dizer é, eu acho que tu estás afastado de mim. Eu não sinto, eu acho, eu acredito nisso. Então, é importante nós fazermos essa distinção, que é uma coisa, a intuição é corporal, não está na cabeça. Tá? O que está na cabeça é o racional. E normalmente quando está na cabeça eu acredito, eu acho, o que eu quero dizer é... Então isto é mental. E quando é mental, não é intuição, não é alma, a maior parte das vezes, ok? No final pode ser quando nós compreendemos. Então, a intuição vem de algo que é como se fosse no peito eu sinto, aqui na barriga tipo aquele gut feeling de eu sei, e muitas vezes depois podemos associar a outro chakra, aqui o sacral no sentido de eu desejo, eu quero, é isto que eu quero. Então, muitas vezes, de certeza que já vos aconteceu, de vocês sentirem, mas é cá em baixo alguma coisa, ou de saberem, terem aquela intuição de eu sei que é por aqui, eu sei que é para fazer isto, eu sei que esta é a pessoa para investir, eu sei que... Pronto, isto é intuição, e isto é alma. Muitas pessoas, e existem pessoas que usam termos diferentes e está tudo certo, ok? Está tudo certo, desde que
faça sentido para nós e que nós usemos isso para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar, está tudo certo. Mas a intuição é tipo a primeira coisa que surge. Logo a seguir, o que nós fazemos é usar a mente e o racional para justificar o sim ou o não. Ou seja, nós começamos a pensar se faz sentido, se não faz sentido, o que é que vai fundamentar aquela ideia que veio, se as pessoas vão gostar, o que é que aconteceria se eu efetivamente a pusesse em ação. E é aí que nós começamos a fazer a bostinha toda. Porque quando nós ativamos o racional, tendo em conta os nossos livrinhos e tudo mais, vem o medo, vem a ansiedade, vem o estás maluca da cabeça e nós não fazemos. E isto tudo para dizer o quê? Quando nós podemos ter 10, 20, as 1000 estratégias da vida, nós temos que olhar para elas e pensar, eu sinto que é para fazer isto, eu sinto que é por aqui, eu estou entusiasmada com isto está-me a dar gut, estão a entender, tipo aquele gut feeling, tipo, estou a sentir, é por aqui. E eu acredito que esta é a verdadeira estratégia. Ou seja, claro que nós podemos usar a parte racional e depois nós temos o deslumbre e a visão. Ok, como é que nós, de uma forma mais racional, mais masculina, podemos trazer isto e melhorar isto? Mas as verdadeiras ideias, e às vezes são as que não estão no the book, estão a entender? São aquelas em que nós dizemos assim, eu estou a sentir que é por aqui, eu estou a sentir que é para fazer isto, eu estou borrada de medo, mas eu vou fazer isto. E ao longo dos últimos meses, o meu negócio mudou imenso e eu alcancei vários objetivos porque eu sempre fui uma pessoa muito racional, mas deixei de, olha, fosse Lígia, deixa essas porcarias todas e vais só tipo fazer. Olha, o que é que pior pode acontecer? Nada. É nada. Então vai, e sinto que é mesmo isso que realmente traz resultado, porque eu estou em prazer, porque eu estou na energia certa, porque eu estou a fazer em prazer mesmo, não é? Porque eu gosto, porque eu quero, porque aquilo me está a fazer sentido, e não porque eu tenho de, e não porque eu devo fazer, porque alguém disse que funcionava, ou porque funcionou para a colega, ou para outra pessoa, não interessa. Eu tenho de perceber o que é que me faz sentido a mim, e isto, meus amores, é aquilo que muda o jogo, ok? Portanto, a reflexão que eu quero deixar hoje para vocês é isto. Se vocês estão despertas à vossa intuição, à vossa alma, se não estão, se já ouviram falar sobre isto, se não ouviram, se já pararam para pensar sobre, ok, quando eu digo eu sinto, isto é eu acho, eu acredito, ou é realmente eu sinto cá em baixo no corpicho? O que é que o meu corpo me tenta dizer que a maior parte das vezes eu abafo com o meu racional, com a minha estrutura, com aquilo que é a lógica da coisa? E foi uma conversa sobre isto e, portanto... acredito que estaremos a chegar ao fim deste episódio. Vocês já sabem que eu não sei, não faço ideia quanto tempo estamos, eu só vim e fui. Sem nada mesmo pensado hoje. Mas queria mesmo vos trazer esta visão de... Eu sou contra os gurus do marketing se for para fazer uma coisa porque eu tenho de ou porque eu devo e não porque eu quero. Eu tenho que sentir que eu quero fazer isto, eu desejo fazer isto, eu sei que é para fazer isto, eu sinto que é para fazer isto. E esta é aquilo que nós devemos realmente seguir e é aquilo que tem mudado o meu jogo. Ou seja, podemos usar todas as estratégias, claro que sim, se nós a sentirmos. Se nós realmente sentirmos e quisermos fazer aquilo daquela forma. Senão nós vamos buscar outra e vamos arranjar alternativas, mas sempre fazer em prazer. E por isso é que eu sou a favor da construção destes negócios, onde nós fazemos aquilo que amamos em prazer e em liberdade. Porque quando nós fazemos isto, nós somos bem pagas por isso. O dinheiro é consequência e não a cenourinha que nós colocamos, entendem? Portanto, meus amores, se chegaram até aqui, digam-me, mandem-me uma mensagem se fez sentido, se vocês ficaram com alguma dúvida, se teve aqui algum clique. Quero dizer também que se tu me estás a ouvir e queres realmente fazer diferença no teu negócio, se tu queres escalar o teu negócio, se tu queres ir ao próximo nível, aprender mesmo a ser esta mulher que tem este negócio, a fazer aquilo que ama, em prazer e liberdade e é bem paga por isso, envia-me uma mensagem. Será um prazer receber-te cá dentro, mulher, para fazermos acontecer, para que tu possas viver essa rica vida, porque é isso que nós estamos aqui a fazer. Esta vida onde tu és feliz. Esta vida onde tu vives em abundância de coisas boas, de dinheiro, onde todas as possibilidades são possíveis, porque é mesmo esta visão da física quântica, existem infinitas possibilidades e todas elas podem ser possíveis, e sair dessas caixinhas do que podes ou que não podes fazer, de quem podes ou quem não podes ser, porque é isso que te vai levar à construção dessa rica vida e através do teu negócio, o teu rico negócio, onde tu fazes aquilo que amas em prazer e liberdade. Portanto, meus amores, foi um gosto estar aqui.
Não pensei em expressão para terminar aqui. Olha, se calhar a carteira da Bergiela. Não sei se já me ouviram falar sobre isto ou não. É uma expressão aqui muito âncora-praia. Daquilo que eu sei, era uma família que tinha muito dinheiro. E eu desde pequenina, que os meus pais, pronto, sempre tiveram aqui uma vida financeira mais aquilo que se chama de humilde, eu não gosto de usar esta palavra, porque parece que ter dinheiro é não humilde, não é? Não é de todo, mas com contas mais contidas, vamos chamar-lhe assim. E a minha mãe dizia muito, quando eu pedia alguma coisa, ela dizia assim, mas tu pensas que eu tinha a carteira da Bergiela, Ligia Vanessa? E é uma expressão que se usa muito aqui em Âncora porque a carteira da Bergiela significava essa família que tinha muito dinheiro, então sempre que todas as outras famílias que não tinham dinheiro e diziam que queriam mais dinheiro, os pais diziam que não tinham a carteira da Bergiela, ou seja, que não tinham esse dinheiro todo. Isto é uma expressão de âncora praia que traduz muito escassez, mas que depois a gente pode falar nisso noutro episódio. Meus amores, foi um prazer estar aqui. Encontramos-nos muito em breve no próximo episódio. Já sabem, se isto fez sentido para vocês, se fez algum clique, se tiveram alguma dúvida, foi uma conversa aqui entre Lijafão em lijanês com vocês. Espero que tenha valido a pena. Espero que tenham feito cliques, que pelo menos tenha deixado a semente para vocês começarem a pensar nisto, porque isto vos garante que muda jogos. E negócios e vidas, e nós estamos aqui para ser felizes, certo? Portanto, é isso. Enviei uma mensagem, encontramos no próximo episódio e agora está-me a descer aqui o Dragon Ball Z Guerreiro. Encontramos-nos. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Beijinhos e até breve.